pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecchi e a gente vai para mais uma aula referente à farmacologia. Então, se você quiser receber mais informações, se inscreve no canal e deixa o seu joinha para ajudar a gente aí. E vamos ao que interessa. Hoje vamos falar dos antagonistas adrenérgicos. Mas, antes de tudo, para a gente entender bem, vamos recapitular um pouquinho o que a gente já viu nos outros vídeos desse sistema adrenérgico, dos receptores. Então vamos começar entendendo como esses receptores adrenérgicos são ativados pelo nosso corpo. É bom a gente lembrar que tudo começa ali saindo pelas fibras que estão na região torácico-lombar. Então nessa região saem as fibras que são os neurônios pré-sinápticos ou neurônios pré-ganglionares. Ali eles saem e vão percorrer um caminho em nosso organismo até chegar em uma região do gânglio autônomo. Ali no final desse neurônio pré-sináptico ou pré-ganglionar, ele vai liberar um neurotransmissor que é a acetilcolina. Essa acetilcolina que vai se ligar aos receptores nicotínicos e vai proporcionar com que esse sinal seja propagado agora por um neurônio pós-ganglionar. Olha só, o neurônio pré-ganglionar liberou a acetilcolina que vai se ligar ao receptor nicotínico e esse sinal vai ser propagado agora pelo nosso neurônio pós-ganglionar ou pós-sináptico. E ali ele vai percorrer o seu caminho até chegar aos tecidos e nos tecidos nós encontramos os nossos receptores adrenérgicos. Porém, esse neurônio pós-sináptico ou pós-ganglionar, ele vai liberar um neurotransmissor, que é a noradrenalina. E essa noradrenalina que vai atuar sobre os receptores adrenérgicos. E nós podemos lembrar quais são os receptores adrenérgicos. Temos os receptores alfa e os receptores beta. O alfa, que podemos destacar, os principais aí, o alfa 1, alfa 2, e o beta 1, beta 2 e beta 3, que a gente já viu nos vídeos passados, onde eles estão localizados. Hoje nós vamos entender que esse processo que ocorre aí desde ali da região do neurônio pré-ganglionar até a ativação desses receptores adrenérgicos é um processo agonista. Ou seja, é um processo onde a noradrenalina ativa esses receptores adrenérgicos e vai ter uma ação ali covalente a uma forma agonista. E até mesmo um fármaco que é agonista adrenérgico vai ter uma ação mimética ou parecida à noradrenalina sobre esses receptores. Porém, o vídeo de hoje é de antagonista, ou seja, o antagonista ele vai ter uma oposição a todo esse processo, ou seja, ele vai tentar impedir com que essa noradrenalina atue sobre os receptores. Ou eles vão inibir a liberação da nossa noradrenalina, ou eles vão bloquear esses receptores para que a noradrenalina não se ligue a eles. E assim, a noradrenalina não vai conseguir realizar a sua função, ou seja, não vai ativar ou realizar ali algum efeito sobre esses receptores adrenérgicos. Então, basicamente, vai ser essa ação dos antagonistas. Agora, nós podemos destacar antagonistas seletivos, como, por exemplo, os antagonistas adrenérgicos, do tipo aí que vai atuar sobre os nossos receptores alfa 1. Esse receptor alfa 1, que a gente já viu nos vídeos passados, que ele vai estar presente principalmente em vasos sanguíneos. Ali nos vasos sanguíneos de vísceras, de mucosas e da pele. E nós vimos que a ação agonista é de vasoconstricção desses vasos. Só que essa aula é de quê? De antagonista. Então um fármaco que é antagonista, ele vai promover o contrário do agonista, que é o que? A vasodilatação. Então um antagonista não seletivo de um receptor alfa 1 vai fazer o que? Uma vasodilatação desses vasos que estão aí no nosso corpo, os vasos sanguíneos das regiões periféricas, ali a pele,
mucosa, vísceras. E isso é interessante por quê? Porque em um paciente aí que está hipertenso, eu posso utilizar isso para o que? Uma vasodilatação, e assim eu vou reduzir o que? A resistência periférica. Então vai ser algo maravilhoso para esse tipo de paciente. Eu vou estar reduzindo essa resistência e assim vou estar melhorando o quadro clínico dele. Então basicamente vai ser isso que vai acontecer quando eu ao atuar basicamente com um antagonista, um fármaco antagonista sobre esse receptor alfa-1. E também aí a gente pode dizer como efeito adverso que ele vai levar ao quê? Um incômodo ali na região nasal. Por quê? Porque ele vai provocar ali aquela famosa sensação de nariz trancado, exatamente porque ele causa vasodilatação na região. E assim vai ficar ali aquele negócio ali, aquele incômodo realmente, que é o nariz entupido, como a gente fala, não respira muito bem. Então, basicamente, seria essa ação do antagonista, que vai ser adrenérgico, no receptor alfa-1. Entre os fármacos que a gente pode citar que atua sobre esses receptores alfa-1, que ele vai ser antagonista, não seletivo, podemos citar aí a fenoxibenzamina, que vai ser utilizado até mesmo para o que a gente falou, para pacientes hipertensos. Agora, quando a gente fala aí um pouquinho sobre os seletivos, ou seja, ele se liga especificamente ao receptor alfa-1. Nós falamos dos não seletivos, agora vamos falar dos antagonistas seletivos ao receptor alfa-1. Ele se liga só nesse receptor. O que ele pode ser útil? Ele é útil em pacientes que têm uma hipertrofia prostática benigna. Por que ele é útil? Porque ali na região do músculo prostático existem receptores alfa-1. Então, quando eu administro o antagonista, eu vou relaxar esse músculo. E aí, o que acontece? Vai ser mais fácil a micção do paciente, ou seja, aquele líquido que estava retido, agora passa tranquilamente ali, para que ele consiga evacuar sem incômodo, sem dores, sem aquele negócio desagradável. Então ele relaxa o músculo prostático e assim vai conseguir ali urinar, miccionar de uma forma melhor, sem incômodo, sem dores. E que fármaco pode ser utilizado? O Oprazosin. Então, esse Oprazosin aí, ele pode ser utilizado para o que a gente falou, para hipertrofia prostática benigna, porém ele é o que? Seletivo, ele se liga somente a esse receptor alfa, ocasionando um antagonismo. Agora, existe um efeito adverso. O efeito adverso vai ser o quê? Uma impotência. Impotência no sentido ali não só sexual ali, mas no sentido da ejaculação, porque vai bloquear exatamente esses receptores que vão atuar no processo aí ejaculatório da pessoa. Então, ele vai ter como esse efeito adverso, ou seja, é o que a gente não espera, mas é importante saber, porque em pacientes aí é importante avisá-los que ele pode ter esse tipo de impotência, ou seja, não vai conseguir ejacular ali no processo de relação. Agora, quanto aos antagonistas dos beta-adrenérgicos, desses receptores beta, podemos citar o beta-1. Lembra onde está o beta-1? O beta-1 está muito presente lá no coração. E o que o agonista adrenérgico faz sobre o beta-1? Ele aumenta o que? A frequência cardíaca. Porém, essa videoaula é o que? É antagonista. Então, um fármaco antagonista que atua sobre os nossos receptores beta-1 adrenérgicos, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a pressão sanguínea. Ali a frequência cardíaca e, consequentemente, a pressão ali sanguínea. E também vai diminuir o débito cardíaco, vai diminuir o volume sistólico, o trabalho do coração, vai ter então uma resposta cronotrópica e ionotrópica negativa. Vai diminuir esse processo aí de trabalho do coração, o gasto cardíaco. Agora, isso vai ser importante em aqueles pacientes que chegam ali
com aquele sintoma de angina pectoris, ou seja, aquele dor ali no coração ali, porque já existe o quê? Um pré-infarto nessa pessoa. O miocárdio já está ali, ó, exausto, está feia a situação. Então, eu administro esse fármaco para diminuir ali a resistência, diminuir esse processo aí que já está acontecendo, já está agravante. Então, eu vou ajudar esse paciente dessa forma. Agora, os antagonistas dos beta-2, esses receptores beta-2 adrenérgicos, quando a gente usa um antagonista neles, principalmente o que a gente pode observar ali na região respiratória é a broncoconstricção. A broncoconstricção que ela vai ser preocupante em pacientes asmáticos, né? Que já tem ali uma constricção, já é difícil a passagem de ar nesses pacientes. Então, observação é isso quando utilizar um antagonista que atue sobre o beta-2, os receptores beta-2. Então, broncoconstricção. Outro sintoma que a gente pode dizer que ele vai fazer sobre o beta-2 é aqueles que estão ali na região gastrointestinal. Por quê? Eles vão aumentar a motilidade gastrointestinal. No útero, ele leva ali uma maior contração. E no olho, ele pode diminuir o que a gente fala ali do humo aquoso, a produção desse humo aquoso. Agora, se ele ajuda nisso, diminuindo o humo aquoso, ele pode ser útil para quê? Para ajudar esses pacientes que têm glaucoma. Pacientes com glaucoma, eu administro esse antagonista que atua sobre o beta-2 e assim eu vou diminuir ali essa pressão intraocular. Por quê? O glaucoma é uma enfermidade onde esse humo aquoso ele não é drenado corretamente. Então ele aumenta a pressão intraocular e pode levar até a cegueira em longo prazo, claramente, porque vai acabar danificando até o nervo óptico. Então, quando eu uso esse antagonista, ele vai diminuir a produção ali do nosso humo aquoso e assim, de certa forma, vai ajudar o paciente que está com esse glaucoma aí. E um exemplo de fármaco que a gente pode dar desses beta-2 antagonistas, são bloqueadores do beta-2, é o timolol. Pode ser utilizado nesse processo aí. Então, pessoal, o que a gente pode dizer de resuminho para você é isso. Se te ajudar de alguma forma, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?